Olá, gente, a paz de Cristo, eu sou Jeremias Moreira e estou aqui para compartilhar com você uma palavra de Deus ao seu coração. Observando os assuntos desse dia, me chamou a atenção o fato de uma empresa estar recolhendo seus alimentos, na data que estou gravando este vídeo. Uma parte da produção dos alimentos, dos doces produzidos por essa empresa, está contaminado. Então este lote ou estes lotes estão sendo retirados para que não venha fazer mal para os consumidores, para que a população não venha ter consequências ruins ingerindo estes alimentos ou mesmo ainda correr mais danos à população e à própria empresa. Enquanto eu lia essa notícia, minha mente foi levada à passagem de 2 Reis, uma passagem bíblica, no capítulo 4 e dos versículos 38 até o 41, onde a palavra de Deus narra uma história em que o profeta Eliseu volta a Gilgal e se reúne com os profetas, os alunos, os discípulos de profetas. Era um tempo que esta região estava vivendo uma escassez, passando por um período de fome. O profeta, então, manda o seu servo cozinhar para que todo este povo, esses alunos, esses profetas que ali estavam, pudessem se alimentar. Um deles sai ao campo para buscar legumes e enquanto ele está procurando alimento, ele encontra, diz a Bíblia, uma trepadeira, uma planta do campo que tinha alguns frutos que tanto ele quanto os demais discípulos dos profetas não conheciam essa planta, nem tampouco o fruto e o resultado que ele produzia ao ser ingerido. Este moço então corta o que ele trouxe do campo para preparar um ensopado e junto ele coloca este fruto desta trepadeira. E quando os homens, os moços, os alunos de profetas, os discípulos de profetas vão se alimentar, eles então percebem que há morte na panela, algo envenenado ali. E quando eles vão então ingerir este alimento, eles percebem que algo está errado e alguém grita: "Profeta! A morte na panela." O profeta, então, direcionado por Deus, coloca ali uma farinha no ensopado, faz uma intercessão e eles podem então se alimentar porque agora não há mais morte na panela, há vida. Toda essa cena, toda essa história, ela nos traz algumas lições para a nossa vida espiritual, lições para a igreja do nosso tempo. E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que me vem ao coração neste momento. Veja, a partir de uma reportagem, a gente é encaminhado por Deus a um texto bíblico e a gente consegue tirar lições importantes da palavra de Deus. Então vem comigo. Algo que eu noto nessa passagem é que o tempo era um tempo de escassez. E num tempo de escassez, as pessoas estão suscetíveis a aceitar qualquer tipo de coisa para suprir a sua necessidade. Pessoas quando estão, por exemplo, numa escassez de dinheiro, muitas vezes aceitam qualquer tipo de negócio para ganhar um pouco de dinheiro. Pessoas quando estão com fome, comem qualquer tipo de coisa. Pessoas com uma necessidade fazem, como é dito, qualquer coisa para suprir aquela necessidade. Neste momento de escassez, alguém que não era talvez experiente, alguém que não tinha conhecimento adequado, sai a tentar solucionar o problema, a resolver o problema. Ele estava sozinho, ele foi enviado sozinho para o campo e não tinha todo o conhecimento para procurar o alimento necessário. Me faz lembrar quando Jesus envia os seus discípulos de 2 em 2. Quando Deus cria o homem, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Em momentos de aperto, em momentos de situação difícil, não ande sozinho. Busque conselho, busque apoio, não saia sozinho. E quando eu digo não saia sozinho, não saia tomando decisões sozinho. Busque conselho, busque ajuda. Pegue alguém mais experiente que possa compartilhar contigo de alguma sabedoria na área em que você está precisando. Porque quando estamos em um momento de escassez, no momento de dificuldade, a gente é mais propenso a aceitar qualquer coisa para suprir a nossa necessidade. Então aqui eu tenho uma lição para você. Não saia sozinho. Leve alguém com mais experiência.
É importante você ir suprir a sua necessidade, porque é um aprendizado. Afinal de contas, a necessidade também é sua, ou é exclusivamente sua, e precisa ser suprida. Mas não faça isso sozinho. Nós sempre precisamos de ajuda. Essa ilustração também reforça para nós que a falta de conhecimento deixa espaço para que doutrinas falsas, práticas corruptas e outras coisas que são contrárias à palavra de Deus se infiltrem na igreja, entre o corpo de Cristo, no nosso contexto, no nosso convívio espiritual, e acabam arruinando a fé de muitas pessoas, levando pessoas a crerem que uma vida morna é o suficiente, enquanto outros literalmente estão com a sua vida espiritual morrendo. Então nós temos aqui lições que podem nos ensinar, através desse texto bíblico, desta passagem, desta experiência, como nós devemos agir diante dessas circunstâncias. Outra lição, então, importantíssima que a gente precisa ter é conhecimento. E aqui, conhecimento da palavra de Deus. Um contato diário com a palavra de Deus e um conhecimento profundo dela. Para que a gente não venha identificar as coisas só quando já há morte na panela. Que a gente não venha ter percepção de que algo errado está acontecendo somente quando o mal já entrou e executou os seus desígnios. Nós precisamos, antes do mal entrar, saber discernir o que é mal, o que é ruim, o que é maléfico, o que vai trazer consequências destrutivas para a nossa vida espiritual, para a nossa igreja, para a nossa fé. E aqui eu não estou falando de placa, estou falando da Igreja de Cristo. Há elementos muito bonitos aparentemente, há conceitos muito bonitos aparentemente, mas que a gente precisa, pelo conhecimento de Deus, pelo discernimento que a palavra de Deus nos dá, que o Espírito Santo que atua em nossa vida junto com a palavra de Deus nos dá, ter discernimento antes destas coisas chegarem no nosso contexto. Nós já precisamos lá fora identificar que isso não vai trazer benefício para nós. Mesmo que a aparência seja bonita, seja atraente, nós precisamos discernir o que é de Deus, o que vai nos alimentar e o que vai nos edificar. Então aqui é muito importante nós sabermos do perigo das heresias. As heresias muitas vezes vêm muito disfarçadas, como eu disse antes, com aparência bonita, com ideias novas, com conceitos novos e algumas heresias antigas já, mas com uma roupagem nova. E querem nos atrair, querem ofuscar a nossa visão. E se nós não estamos bem embasados na palavra de Deus, bem firmados, bem solidificados na palavra de Deus, nós vamos deixar essas heresias entrarem, trazer malefícios para a nossa vida espiritual. Então é muito importante o conhecimento da palavra de Deus, contato diário e profundo da palavra de Deus, para que possamos identificar o que não é. A gente talvez não precise identificar todas as coisas que são heresias, mas quando a gente conhece aquilo que é de Deus, a gente compara. Opa, isso aqui que eu estou vendo não está condizendo com o que eu aprendi da palavra de Deus. Certo conhecedor de notas falsas e verdadeiras, um especialista para identificar notas falsas, ele falou certa vez que ele pouco estuda as notas falsas. Na verdade, ele estuda muito as notas originais, porque conhecendo as originais, ele sabe comparar, dizendo, opa, essa aqui não é original, porque ela está diferente nesse detalhe. Então, conhecendo o que é verdadeiro é suficiente para nós identificarmos o que é falso. Conhecendo a palavra de Deus de forma profunda e mantendo um contato diário, nós saberemos identificar aquilo que é heresia, aquilo que é contrário à palavra de Deus. Com isso, a gente vai estar gerando uma outra lição para a nossa vida, uma igreja saudável. Mantendo então contato diário com a palavra de Deus, o conhecimento profundo da palavra de Deus, nós vamos ter ambientes espirituais saudáveis. Seja o nosso interior vai ser saudável, seja o contexto familiar, a tua família será saudável, a tua igreja local será saudável, porque nós vamos estar bem alimentados, tendo um compromisso genuíno com a santidade e nos tornando um lugar de refúgio para pessoas que provaram de algum veneno espiritual, algum veneno de morte espiritual, possam encontrar em nós, na nossa família, na nossa igreja local,
um local de refúgio, um local de cura, um local de tratamento. A igreja precisa estar saudável para poder curar outras pessoas. Eu concluo aqui dizendo que este alerta aqui, portanto, é um chamado para que a igreja de Deus, os cristãos de modo geral, se voltem para a palavra de Deus, tenham o desejo por uma vida de santidade, a fim de manter a igreja do Senhor viva e capaz de transformar o mundo ao seu redor. Deus requer de nós santidade, conhecimento e que nos voltemos à sua palavra. Que você se sinta tocado para que não deixe a morte chegar na tua panela, para que o veneno mortal chegue na tua vida espiritual. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva, deixe um comentário aqui, a gente vai estar respondendo você e que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe.